Olá, alunos do quinto ano, sou a professora Miriam Freitas e hoje na disciplina de Ciências nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do ciclo hidrológico. Só que hoje nós vamos ver um pouquinho com relação aos diversos usos da água na nossa sociedade, certinho? Vamos lá! Então já separa logo o material que a gente vai usar no final da aula. Quem tem a atividade impressa relacionada a esse assunto dos diversos usos da água, separa ela, pega ela, deixa aí do ladinho, que a gente vai já corrigir ela. Quem não tem atividade, tira uma foto durante a atividade para depois copiar e responder no caderno, certinho? Combinado? Então, quem tem atividade, já separa logo. A habilidade, gente, que nós vamos trabalhar hoje é a habilidade 19, que diz o seguinte: identificar os principais usos da água e de outros materiais na atividade cotidiana, para discutir e propor formas sustentáveis de utilização desses recursos. Então, o intuito da aula de hoje é a gente ver, quais são os principais usos da água. E na próxima aula, a gente vai estar dando continuidade a esse assunto, vendo as vantagens, os benefícios e respondendo atividades com relação a esses vários assuntos do ciclo hidrológico. Então, vamos lá. Para a gente iniciar, eu quero que vocês observem essa imagem que vocês estão vendo. Você sabe quais são os usos, os possíveis usos que a água pode ter? Você acredita que devemos economizar e usar de forma consciente esse recurso? O que vocês acham? Com certeza, a gente tem que usar de forma consciente, de forma econômica. E a água, ela tem vários usos, como a gente pode ver aí nessa imagem, que a gente vai descobrir durante a aula. Vamos lá. Os usos da água. O Brasil tem uma posição privilegiada no mundo em relação à disponibilidade desse recurso hídrico. De toda a água doce da superfície existente na Terra, o Brasil possui aproximadamente 12%. Então, se a gente olhar aqui, esse gráfico representa a quantidade de água doce em todo o planeta. Essa parcela inteira aqui, 12%, é somente no Brasil. Essa outra parcela, 39%, é em toda a América, em todo o continente americano. Vejam a diferença aí. E nos outros continentes também vai ter uma oferta de água doce, mas em pouca quantidade comparado com o Brasil. Cada uso tem particularidades ligadas à quantidade ou à qualidade da água e altera as condições naturais da água, superficiais e subterrâneas. Então, os usos que nós damos à água, ela pode alterar a qualidade e a quantidade dessa água. E é isso que nós devemos prestar atenção para poder economizar. Os tipos de usos da água são classificados em dois grandes grupos: os consultivos e o de uso não consultivo. Os usos consultivos são aqueles usos da água em que há perda entre o que é retirado do corpo de água e o que é retornado a ele, como nos abastecimentos domésticos, na indústria, na irrigação e na limpeza pública. Então, aquele uso em que o que é retirado da natureza é um tanto, é um valor, e o que é devolvido é um valor menor, é um uso do tipo consultivo, é um uso que consome uma quantidade de água e a outra é devolvida. Já os usos não consultivos são aqueles em que não há necessidade de retirada de água de seu local de origem, como para geração de energia, transporte, navegação, lazer e piscicultura, por exemplo. Então, esses usos aí, eu não vou gastar água, eu vou apenas utilizar, mas sem diminuir aquela quantidade. E aqui, tem um quadro geral que mostra os usos mais comuns aqui no nosso país da água. Então, nós vamos estudar, vamos conhecer cada um deles. Usos da água. A água pode ser usada para diversos fins, como industrial, agrícola, humano, animal, transporte e geração de energia. Cada uso da água possui peculiaridades, seja por aspectos ligados à quantidade ou à qualidade, e altera as condições naturais das águas superficiais e subterrâneas.
O primeiro uso da água que eu trouxe para vocês é com relação à geração de energia. A água, ela pode ser utilizada para gerar energia nas hidroelétricas, que são locais em que represam um rio ou constroem uma represa, e esses locais servem para armazenar água. E o movimento, a força da água ao passar por turbinas vai gerar energia. É um uso mais comum, é um uso que não altera a água. A água que está aqui represada passa pela turbina, vai ser igual a que vai sair do outro lado. Não vai diminuir e nem vai alterar a qualidade da água. A água também pode ser usada nas termoelétricas, que também é um local que produz energia elétrica, mas que vai usar o calor como principal fonte. A água vai entrar no intuito de resfriar e de criar vapor de água nesse local, para gerar também a movimentação de turbinas e, consequentemente, a produção de energia elétrica. Então, a água ela pode ser usada na geração de energia elétrica. Outro uso da água que nós vamos ter, de acordo com aquela imagem que eu mostrei para vocês, é o turismo e o lazer. A água também pode ser utilizada para o turismo, locais que tem banhos, tem praias, tem locais para ter esse lazer, vão utilizar a água com essa finalidade. É um tipo de uso que pode causar o quê? Um prejuízo para os corpos de água, causando a poluição. A gente sabe que todo local em que o ser humano vai viver, ele vai causar algum impacto, podendo estar aí prejudicando, poluindo esses corpos de água. Então, a água também é um recurso utilizado para o turismo, também para o lazer. Outro uso da água, mineração, que é a retirada da matéria-prima da natureza para ser utilizada em outras indústrias. Então, quando vai ser minerado ferro, cobre, algum metal, é necessária a utilização de água para fazer a lavagem daquele solo e retirada do minério. Então, a água também é utilizada no uso da mineração. Outro uso da água que nós podemos ter aqui no Brasil é a pesca e a aquicultura. Corpos d'água também são utilizados para pesca e criação de organismos aquáticos. Então aqui a gente não vai ter tanto prejuízo assim para a água, né? Porque ela só vai servir de meio ambiente para esses animais se reproduzirem. A navegação também é um tipo de uso da água comum aqui no nosso país, não tão comum assim, mas que é utilizado. Então, em áreas fluviais, a água é utilizada como meio de transporte para passageiros e mercadorias, como a gente vê muito naquela região norte, na região amazônica, onde eu tenho vários rios, e esses rios funcionam como estradas, que vão servir para a navegação de transporte de pessoas e mercadorias. Outro tipo de uso da água é o uso da água para o abastecimento humano urbano. Então, a água também serve para abastecer as cidades, né? Então, serve para servir de meio de recurso para a manutenção da vida, para a descendentação dos seres vivos, para a gente beber, alimentação, para servir de limpeza e produção, cozimento de alimento, e também serve para a higiene pessoal, né? Nossa higiene, que também utiliza a água. Essas são as formas da água ser utilizada nas nossas residências. Mas a água também ela vai servir para a produção do esgoto, que é a água usada nas nossas residências. Essa água ela pode ser descartada, lançada diretamente nos rios, nos corpos de água, o que causa prejuízo, poluindo os rios, mas essa água também pode seguir para uma estação de tratamento de esgoto, sendo devolvida ao rio de uma forma limpa e adequada. As águas também dos centros urbanos vão servir para as indústrias localizadas nesses espaços. Várias indústrias utilizam a água como recurso principal ou não para a produção de determinados bens. Então, a indústria também utiliza uma boa parcela dessa água que é destinada para o abastecimento urbano.
Outro uso da água que nós vamos ter, assim como temos o abastecimento urbano, nós vamos ter o abastecimento rural. Então, a água também serve para o abastecimento do campo. E nesse campo, a água vai ter várias utilidades nesse espaço rural. Vai servir também para a manutenção da vida dos seres humanos que vivem nesse ambiente, beber, cozinhar, tomar banho e a limpeza de uma forma geral. Essa água do abastecimento rural vai servir para a criação de animais, vai servir para a subsistência dos animais que é criado no ambiente terrestre, criação de gado, criação de galinha, vai servir para a dessedentação desses animais, para a limpeza desses animais também. E geralmente nos espaços rurais, a água ela é obtida através de poços, do lençol freático, retirada da água dos aquíferos. Outro meio de ser utilizada a água é na irrigação das grandes plantações, né? Então, a agricultura, ela necessita da água para a sua sobrevivência. Então, a agricultura só existe porque temos água. E essa água vai servir para fazer a irrigação, o gotejamento, a rega dessas plantas para que elas cresçam e se desenvolvam. E na irrigação, há uma perda extrema de água, porque a água que é retirada e irrigada nas plantações, boa parte é perdida no ciclo hidrológico, né? Que a gente viu que essa água ela vai evaporar, formando nuvens e vai ser carregada para outra região, onde vai se precipitar, participando assim do ciclo hidrológico. Mas como mostra aí, ó, de uma retirada de 1.000 metros cúbicos de água, por exemplo, é consumido 740 e só retorna ao ambiente 290. Então vejam como é diferente, como é uma grande quantidade perdida de água na irrigação. E também é usado para o abastecimento animal, está relacionado às necessidades dos animais, como eu já falei, beber, alimentação e limpeza desses animais. Então, a água também tem esses usos, essas utilidades aí. Reduzir a poluição da água. Então, nós vimos que a água ela é utilizada de várias formas, em vários locais. Então, ela é um recurso que é fundamental. Se é fundamental, nós devemos tratá-la de uma forma adequada, de uma forma respeitosa, de uma forma que não cause a poluição da água. Então, uma das formas que nós temos várias formas de não poluir. A água possui diversas utilidades e o processo de tratamento da água leva tempo e tem um custo elevado. Então, o tratamento do esgoto, ele é muito caro e é demorado. Então, o que é que a gente tem que fazer? Não produzir tanto esgoto assim, não gastar tanta água que chega ao esgoto e necessite ser tratada. Por isso é importante fazer o uso correto da água e não poluir a água. Aqui nós temos alguns exemplos, algumas maneiras de combater a poluição da água. Por exemplo, reutilizar garrafas plásticas. Quando eu reutilizo garrafas plásticas, eu diminuo a quantidade de lixo que eu produzo. E ao diminuir a quantidade de lixo que eu produzo, eu diminuo a possibilidade desse lixo ir parar nos corpos de água, nos rios, nos lagos, lagoas, mares e oceanos. Então, eu reduzo a possibilidade de poluir o ambiente aquático. A mesma coisa quando eu uso sacolas recicláveis, ou aquelas sacolas retornáveis, ou as ecobags. Quando eu uso uma sacola retornável, eu vou diminuir a quantidade de sacolas plásticas que eu vou utilizar e, consequentemente, eu diminuo a quantidade de lixo. Separar o lixo, praticar a coleta seletiva é uma forma de diminuir a poluição, porque quando eu faço a coleta seletiva, esse lixo que foi separado de forma adequada, ele pode ser reciclado ou reutilizado, diminuindo assim a produção de lixo que vai para um aterro sanitário, para um lixão e diminuindo dessa forma a poluição ambiental. Então, quando eu separo o lixo, quando eu faço a coleta seletiva do meu lixo, eu também vou ajudar a diminuir a poluição da água. E uma outra forma que é muito importante que a gente deve praticar é o recolhimento do óleo de cozinha. O óleo das frituras que a gente faz nas nossas cozinhas ou nos restaurantes é um
um material muito degradante da água, que polui bastante. Para cada 1 litro de óleo, 1 milhão de litros de água é poluído. Então, vejo como é grande a quantidade de água que vai ser poluída por esse óleo. Então, o óleo ele deve ser descartado de forma adequada. O óleo de cozinha eu não devo jogar no ralo da pia, eu não devo jogar no solo, eu devo armazenar ele em locais específicos, em garrafas PET, e quando eu tiver uma grande quantidade de óleo armazenado, o que é que eu vou fazer? Eu entro em contato com a agência de águas da minha cidade e falo, ó, tô com uma grande quantidade de óleo, vocês passam aqui para recolher? Eles vão agendar um horário, vão recolher esse óleo e vão dar um destino adequado. Em alguns locais também vai ter agências, vão ter ONGs que recolhem esse óleo para a produção de sabão, por exemplo. Tá bom? Então, óleo de cozinha nunca se deve jogar no esgoto, jogar no ralo da pia ou no solo. Eu devo guardar e quando tiver uma grande quantidade, eu entro em contato com algum órgão que faça a reutilização ou reciclagem desse material, certinho? Então, eu fazendo todas essas atitudes, eu vou diminuir a poluição dos recursos hídricos, dos corpos de água. E eu também tenho como fazer a redução da quantidade de água que eu uso em casa, para a gente diminuir o consumo e assim preservar esse recurso mais e mais. Eu trouxe aqui várias formas, e essas formas tem até aí no livro de vocês, que a gente pode reduzir o consumo de água. Por exemplo, no banheiro, não jogar lixo no vaso sanitário, tá certo? Não jogar papel no vaso sanitário e eu dar descarga somente quando necessário, tá bom? E se de preferência usar aquela descarga que tem 2 níveis. Quando é um nível menor, quando é só um líquido que eu quero desperdiçar, e quando é um nível maior, quando eu quero descartar algo maior, tá certo? Então a descarga ela tem essa função de a gente tem que ter essa noção de dar descarga apenas quando necessário. Outra forma de diminuir a quantidade de água é com relação ao uso da torneira. Quando eu for escovar os dentes, não deixar a torneira ligada, ligar somente quando eu for enxaguar a boca. Outra forma de economizar água é nos banhos, tomar banhos menos demorados e na hora que eu for me ensaboar ou lavar o cabelo, desligo o chuveiro. Assim eu diminuo a quantidade de água desperdiçada. Então, no banheiro eu tenho várias formas de economizar água. Compreendido? Vamos ver aqui outras formas que a gente tem na casa como um todo. Na lavagem de roupa. Se você tem uma máquina de lavar roupa, você pode usar aquela água de sabão que a máquina vai descartar para você lavar a área, o quintal, o terraço. Então, tem como você reutilizar aquela água. E você pode também, quando estiver lavando no tanque, pegar aquela água que você fez de sabão, guardar em um recipiente para fazer a lavagem de uma calçada, de um terraço. Então, você economiza água dessa forma. Outra forma é varrer os ambientes externos em vez de lavar com água. Você também reduz o consumo de água. E também quando estamos na pia, lavando a louça, a gente vai desligar a torneira no momento que está ensaboando as louças, para não desperdiçar tanta água. Tendo essas atitudes básicas e bem simples na nossa residência, a gente consegue diminuir muito a quantidade de água que é utilizada. E tem várias outras técnicas que fazem com que a gente diminua a quantidade de água. Então a gente tem que evitar o desperdício, evitar a poluição da água, porque a água é um recurso que é muito útil, fundamental para a sobrevivência dos seres, e que a gente vê que cada vez mais os locais estão diminuindo essa quantidade desse recurso de forma natural devido à degradação do ambiente. Compreendido? Então, gente, vamos ver aqui algumas formas de reduzir o consumo de água em casa, nas escolas ou no local que você trabalha. Por exemplo, reutilizar a água das chuvas. Você pode fazer um sistema em que recolhe a água das chuvas e bota em um reservatório para você usar essa água em algum local do seu ambiente, na rega das plantas, na limpeza de uma área, nas descargas, tá certo? Então tem como você utilizar a água das chuvas. Se essa água for tratada de forma adequada, ela pode servir até para a nossa alimentação e para a gente beber ela.
Como eu já havia falado, a gente pode reaproveitar a água da lavagem das roupas, reduzindo assim o desperdício, e a gente pode coletar a água que sai do ar-condicionado. Então, os ar-condicionados, ele deixa escapar uma quantidade de água, e essa água é uma água bem limpinha, e ela pode ser captada e utilizada na rega de uma planta, na lavagem de uma área, certinho? Então, são atitudes práticas que a gente pode estar fazendo no ambiente de trabalho e também nas nossas residências. E agora nós vamos praticar com atividade relacionada a esse assunto que foi estudado. Vamos lá? Observe o gráfico abaixo e responda V para verdadeiro e F para falso. Esse gráfico aqui é a fonte da ANA, que é a Agência Nacional de Águas do Brasil, fonte de 2017. A figura 4, total de água consumida no Brasil em 2016. Então, esse gráfico aqui vai representar a quantidade de água que foi consumida no ano de 2016. Então, ele vem mostrando aqui os valores e em que foi gasto. E vamos analisar as afirmações para ver se é verdadeira ou falsa. A primeira diz o seguinte, a irrigação é o uso de água que mais consome esse recurso no Brasil. A irrigação, cor azul escura, a mesma que está aqui, representa 67%. Então, realmente, a irrigação é a atividade que mais consome água. Então, a primeira afirmativa é verdadeira. Coloque verde verdadeiro. A segunda diz o seguinte, o abastecimento rural é o que menos consome água. Vamos caçar aqui, abastecimento rural é o último. A cor, lilás bem clarinho, que é esse lilás aqui, representa 2,4. É o que menos utiliza, menos consome água? Não, eu tenho recursos, tenho atividades que consomem menos ainda, como as termoelétricas, como a mineração, que consome menos. Então, ele não é o que consome menos água de todos, ele é o que consome, o terceiro que consome menos. Então, tá? Falsa. O abastecimento rural não é o que menos consome. O que menos consome aqui é as termoelétricas. Terceira frase. As termoelétricas consomem mais água que a mineração. As termoelétricas a gente viu que consome 0,3. Já a mineração consome 0,8. As termoelétricas consomem mais? Não, né? Consomem menos. É a que consome menos água de todas as que estão listadas aí. Então, está falsa também. A quarta frase diz o seguinte, o abastecimento animal é o segundo uso que mais consome água. O abastecimento animal, representado pela cor cinza, 11%. É o segundo que mais consome. Depois da irrigação, o que tem o maior valor realmente é o abastecimento rural. Animal, desculpa. Então, o segundo local que mais consome água nesse ano de 2016 foi realmente o abastecimento animal. Então, está verdadeira a quarta frase. E a última frase diz o seguinte, o abastecimento urbano não chega a 9% do consumo de água no Brasil. Abastecimento urbano, vamos caçar ele aqui no gráfico, é o azul mais claro. O azul mais claro representa 8,8%. Ele diz que o abastecimento urbano não chega nem a 9%. Está correto, né? Não chega nem a 9%, está 8,8%. Então, a última frase está verdadeira. Certinho? Corrigido, confirmado. Vou dar 30 segundinhos só para vocês conferirem e tirar uma foto quem não tem atividade. Certinho, dá o tempo? Vamos lá para a próxima. Segunda questão diz o seguinte, a tabela a seguir mostra o consumo de água em algumas atividades realizadas pelos amigos João e Cristiano. Com base na tabela, qual informação está correta? Então, tem uma tabela aqui das atividades, banho, escovar os dentes e lavar a louça, e o consumo que cada um tem, Cristiano e o João. A letra A fala,
Cristiano deveria diminuir seu tempo de banho. Vamos ver o banho do Cristiano. Ele gasta 30 litros. Já o João, 120. O Cristiano deveria diminuir o tempo de banho? Não, tá bom, ele está gastando pouco, né, comparado com o João. Então, a letra A está falsa, então não vamos marcar ela. Letra B. João não fecha a torneira enquanto escova os dentes. Vamos ver. Escovar os dentes, João gasta 4 litros. Já o Cristiano gasta 8. Então, o João está economizando. Então, ele fecha sim a torneira. Então, letra B está falsa. Letra C. Cristiano ensaboa a louça com a torneira fechada? Vamos ver. O Cristiano gasta 40 litros de água para lavar as louças. Já o João gasta 240. Então, realmente, o Cristiano está fazendo a lavagem correta das louças. Está fechando a torneira enquanto ensaboa as louças. Está correto. Letra C está certa. Vamos ver se a letra D está errada. João se ensaboa no banho com a torneira fechada. O João se ensaboa no banho com a torneira fechada? Provavelmente não, porque ele está gastando uma grande quantidade de água. Então, a segunda questão, resposta correta, letra C de casa. Certinho? Conferido, corrigido? Não vou dar nem tempo, né? Que é só marcar uma alternativa. Então, tirou a foto da atividade, corrigiu, confirmou que é a letra C? Perfeito. Vamos ver a próxima questão. Os objetos da imagem ajudariam na economia de água em qual situação? Então, aqui eu tenho uma pá e uma vassoura. Como é que a pá e a vassoura ajudam a gente a economizar água? Letra A. Para Manoel, que lava o carro todo sábado com a mangueira de água? Não, né? Que não tem como a gente varrer o carro. Não dá. Então, não serve para a letra A. Letra B. Para Josué, que demora meia hora para tomar banho todos os dias? Também não, né? Porque a pá e a vassoura não vai servir para a gente tomar banho. Letra C. Para Josi, que não desliga a torneira enquanto está ensaboando a louça? Também não, né? Que não tem como a gente utilizar esses dois objetos na lavagem das louças. E a letra D. Para Carmen, que lava a calçada todo dia usando mangueira e água? Aí sim, eu não devo fazer isso, gente. Lavar a calçada todos os dias com água, em torneira ligada. Eu posso usar uma vassoura para estar varrendo aquela sujeira. Então, a terceira questão, a resposta correta é letra D. A vassoura e a pá vai servir para a Carmen economizar água. Certinho? Entendido? Respondido? Corrigido? Perfeito! Então, gente, vamos ver o que a gente aprendeu na aula de hoje. Aprendemos os vários usos da água. Vimos que a água é importante, então a gente tem que reduzir a poluição desse recurso e também devemos reutilizar e reduzir o desperdício, para assim a gente ter esse recurso por mais tempo e com a qualidade perfeita. Certinho? Então, gente, a aula de hoje é isso. Espero que tenham gostado, aprendido um pouquinho sobre os usos da água e até a próxima. Tchau!